Olá, pessoas, cidadãos e cidadãs do universo. Mais um vídeo aqui no Raciocínios Espíritas e venho hoje falar de um ilustre desconhecido na doutrina espírita. Quem? Allan Kardec. Como assim? Allan Kardec? Pois é, gente, foi a surpresa que eu tive e outras pessoas tiveram numa palestra, que é um palestrante conhecido meu, há um tempo atrás, iniciou a palestra exatamente assim, né? Hoje eu vou falar essa palestra, um ilustre desconhecido, Allan Kardec. É óbvio que há aí um exagero, né? Vamos dizer assim, porque a intenção dele era impactar, né? Que foi um pouco minha intenção aqui também. Não sei se eu consegui, mas isso não é o mais importante. O importante, gente, é saber que, por incrível que pareça, tem muitas pessoas no movimento espírita, frequentando centros espíritas já há algum tempo, e muitos não é pouco tempo não, mas que não conhece, ou então assim, não conhece corretamente Allan Kardec. Quando eu digo não conhece, não é que nunca ouviu falar o nome Allan Kardec, não. É que realmente não conhece a codificação, né? Não conhece a codificação, não conhece como deveria conhecer. Pois bem, eu inclusive vi um vídeo no canal Amigos da Luz, que é um canal de humor e espiritismo, muito bom, né? Algumas pessoas mais tradicionalistas torcem um pouco o nariz para esse canal, mas eu adoro, né? É para mim uma forma nova, agradável, instrutiva também de divulgar o espiritismo. Então, houve um vídeo nesse canal justamente de uma pessoa que pergunta: Kardec, quem, né? Aí é o diálogo entre dois, né? Que o cara que já frequenta o centro espírita há tempão e não sabe nem quem é Allan Kardec. Então é mais ou menos essa a ideia, né? Quer dizer, eu quando até pensei em fazer este vídeo com este tema, né? Na semana passada, eles publicaram esse vídeo, né? Esse vídeo de humor, que foi uma coincidência, ou quem sabe não, né? Pois é, gente, mas assim, eu também tive contato com uma pessoa, quer dizer, mais de uma, mas uma em especial que eu conversei mais, né? Inclusive na biblioteca não, livraria de um centro espírita, e que ela estava lá olhando uns livros, e eu comecei a conversar com ela e falei coisas da codificação. Ela: eu não leio a codificação não, acho muito chato. Eu: como é que é? Acho muito chato, eu prefiro ler os romances, que são mais legais, eu prefiro, tem história, tem romance, tem aventura. Tá, tudo bem. Aí eu tentei desenvolver um assunto, falei: olha, mas é a codificação que dá a base. Ela: mas não, tá, isso que é chato. Bom, essa foi a argumentação, que foi a argumentação do personagem desse vídeo também, do Amigos da Luz, né? Gente, com todo respeito, isso aí demonstra uma imaturidade. Maturidade que eu também já tive, todos nós já tivemos um dia, né? Mas que a gente espera de uma pessoa que já frequenta o centro espírita, né? Já conhece a existência da doutrina espírita há algum tempo, que a pessoa já não tenha mais, né? Não é que a pessoa vai ser um grande estudioso necessariamente, mas conhecer alguma coisa, os pilares básicos, porque o básico da doutrina é a codificação. E sinceramente, quando você se dispõe a estudar a codificação, realmente, né, abrir a sua mente, abrir seu coração e tudo mais, a leitura, pelo menos na minha humilde opinião, está longe de ser chata. É uma leitura metódica, é verdade, que exige atenção, exige um tempo, é verdade. Mas chata eu não diria, porque o que você aprende ali, né? Então, quem acha que é chato, prefere ler os romances e etc. Nada contra romances, já li, inclusive Zíbia Gasparetto, né? Que é muito lido, eu já li 5 romances. Não é ruim, não. Não é ruim, também traz coisas boas, né? Mas não é a base, gente. Não é isso que nos ensina espiritismo. Não é isso que nos ajuda verdadeiramente a crescer como espírito, né? Ajuda, mas não da forma mais intensiva que é o estudo mais aprofundado do espiritismo na codificação, né? Então, assim, eu vejo que isso vem de uma certa imaturidade mesmo, né? Que a pessoa está precisando amadurecer um pouco mais, né? E procurar realmente estudos, a se aprimorar no estudo que é necessário, né? Em algum momento, eu acredito que essas pessoas, falando essa pessoa especificamente que eu conversei, vai procurar o seu crescimento, né? Pelo menos já deu um passo, né? Eu não vejo todo ruim, não, já está frequentando o centro, já se interessa por questões que estão fora, né? Dos fatos da vida física, né? Já se preocupa de alguma forma com o espiritual, ainda que só lendo livros mais lúdicos, mas já é um passo que dá sim, né? Mesmo porque, gente, a palavra espiritismo
começa com Allan Kardec, né? Por que é que eu estou dizendo isso? Puxando agora a importância da codificação, porque é importante que a codificação seja a nossa leitura principal, a nossa base. Porque o Espiritismo começa com Allan Kardec e a palavra também Espiritismo em específico é como chama-se, um neologismo criado pelo próprio Allan Kardec, né? O nosso professor Rivail, né? Hippolyte Denisard Rivail, o nosso educador francês, que foi o codificador da doutrina espírita e adotou o pseudônimo Allan Kardec, que foi informado que foi o nome de uma encarnação anterior dele, como sacerdote druida, vamos dizer assim. Ele adotou esse nome porque ele alegava que a doutrina não era dele, era dos espíritos, mas por questão editorial ele tinha que assinar um nome, aí resolveu assinar esse, ficou mais impessoal, né, e vamos lá, né. Então, assim, até o próprio nome espiritismo é a tradução do francês spiritisme. Não sei se estou pronunciando corretamente, porque eu falo francês tão bem quanto falo grego, né? Então vamos lá, espiritismo, que traduzindo para o português ficou espiritismo, né? Que seria uma palavra nova, porque ele disse que ideias novas, conceitos novos, conhecimentos novos, precisa também de palavras novas. E espiritismo foi esta palavra nova que ele deu a essa nova ciência que surgia, né? A ciência do mundo espiritual, né? Da descoberta do mundo espiritual. Quando ele começou a observar lá no início que aquelas batidas das mesas girantes que batia no chão tinham a inteligência por trás daquilo ali. Não era simplesmente uma ação magnética, como se achou inicialmente. Então se criou a palavra espiritismo. Então doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, vindo do mundo espiritual. E assim, o que é que a doutrina espírita nos traz, assim, enquanto ciência, enquanto conhecimento, enquanto doutrina filosófica, né? Nos traz, então, assim, 3 pilares básicos, né? Vamos dizer assim. O primeiro pilar seria a existência da vida após a morte do corpo. Quer dizer, a morte não é o fim, né? O segundo pilar seria a relação entre o mundo corporal e o mundo espiritual, através do fenômeno principalmente da mediunidade, né? E o terceiro pilar, a reencarnação. A reencarnação estudada de uma forma totalmente diferente, porque a crença da reencarnação já existia nas religiões orientais, inclusive no cristianismo primitivo, né? Já se constatou que havia a questão da reencarnação, que foi tirada por outros interesses, tá? Isso aí é outro assunto, né? Que é bem debatido. Mas a reencarnação estudada também metodicamente à luz do novo método científico que o professor Rivail, Allan Kardec, tinha criado. Então, a partir daí, você tem a base principal, né? Com isso, lança-se o Livro dos Espíritos, logo em seguida vem, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é nada mais do que o esclarecimento das parábolas de Jesus que ficaram incompreendidas, porque era necessário que assim fosse, pois os homens à época de Jesus, né, quando ele esteve encarnado na Terra, não teria condições suficientes para entender certas coisas. Somente a maturidade espiritual traria esse entendimento, vamos dizer assim. E uma dessas coisas é a reencarnação, né? Então quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo vai lá ver um capítulo com um argumento bem claro que Jesus falava de vida após a morte e falava de retorno ao corpo físico pelo fenômeno da reencarnação. E assim, a palavra espiritismo, gente, como eu falei, foi criada por Allan Kardec, mas houve aí uma apropriação indevida, né? Uma vez, quando eu comecei a ser espírita, eu falei até com uma colega minha lá eu fazia cursinho na época, ela fez, você é espírita? Eu falei, sou espírita, conheci o Centro Espírita, tô lendo aí as obras e tal. Aí ela fez assim, e de que linha? Eu falei, linha? Que história é essa de linha? Eu achei a linha. Ela, que linha você é? Você é da linha do candomblé? Você é da linha da Umbanda ou você é da linha kardecista? Eu falei, olha, eu sou da Allan Kardec, né? Kardecista, então, nesse aspecto, né? Depois a gente que vai dizer o seguinte, espiritismo é a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec, né? Tanto que a palavra foi criada por ele. Então não existem outras linhas de espiritismo. O candomblé, nem nada a ver. Tenho o maior respeito, inclusive, né, pelo candomblé,
que é uma questão cultural, é uma questão de tradição. Tenho muitos amigos candomblecistas. O próprio candomblé também foi, vamos dizer assim, vítima de algumas adulterações nos seus princípios e tudo mais. Mas o candomblé, sim, é uma religião ancestral muito respeitável. Dizem que é a religião mais antiga em atividade, né? Que deve ser preservado seus princípios, parar com essas perseguições, esses preconceitos. Mas não é espiritismo. A Umbanda também, a Umbanda vem desse sincretismo da cultura africana, da nossa cultura indígena, misturou com a cultura europeia. Inclusive, muitas tendas de Umbanda, como chama tendas, né, absorvem também princípios espíritas. Leio Allan Kardec dentro das tendas de Umbanda, que é ótimo. Mas não é o espiritismo, não é o espiritismo. O espiritismo é espiritismo, é uma doutrina já definida, estabelecida, né? Então não é preconceito, nada, que realmente é questão de separar as coisas. Ok? E assim, então para você ser um bom espírita, você tem que necessariamente começar lendo a codificação. Bom, como falei no primeiro vídeo, quando eu comecei, né, o primeiro vídeo que eu postou aqui no canal, que eu li André Luiz, né, porque me deram de presente o Nosso Lar. Então foi meu primeiro livro, que eu li até com certo receio, né? Um morto que escreveu, doutor, sabe? Pô, eu não tinha ainda base para ter essa análise. Então, um livro de um morto que está morto no outro lado e escreveu, está descrevendo como é lá. Então, eu li esse livro com um certo susto, né? Psicografia de Chico Xavier, né? Aquele homem que viu os espíritos, etc e tal. E aí me encantei, realmente, me encantei. Em seguida li Os Mensageiros, Missionários da Luz, né? E por aí vai. Uns 6 meses ou 7 depois que eu vim a estudar a codificação. Porque assim, o livro espírita sério, gente, seja ele mediúnico ou escrito por encarnados, sempre lhe impele a ler a codificação, né? Então, assim, não necessariamente, por exemplo, Valentim Fidalgo, um palestrante muito conhecido da Bahia, ele disse que o primeiro livro dele foi Memórias de um Suicida, né? Psicografia de Ivone Pereira, pelo espírito de Camilo Castelo Branco, poeta, que assina Camilo Botelho, no caso, né? Que não queria na época se identificar. E a partir daí ele virou um estudioso da doutrina, como é até hoje, há muitos anos. Então não tem essa receita de bolo, qual é o primeiro livro. E assim, tem gente que começou a ler a codificação pelo Evangelho segundo o Espiritismo, porque cronologicamente teria que ler o Livro dos Espíritos primeiro. Mas não, a pessoa começou com o Evangelho e virou também um bom estudioso da doutrina espírita. Então não é essa receita de bolo, tem que começar primeiro o livro da codificação, o Livro dos Espíritos. Não necessariamente. Se começar, ótimo. Não foi o meu caso, não foi o caso de muita gente, mas nem por isso deixam de ser estudiosos da doutrina. Agora, é imprescindível que estude a codificação, ainda que não comece com ela, ainda que não comece na ordem cronológica, começando o Livro dos Espíritos, aí depois o Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, Gênesis, né? Mas é imprescindível que estude a codificação. O Livro dos Médiuns, então, né, o segundo, cronologicamente falando, imprescindível para quem quer estudar a mediunidade e praticar a mediunidade. Isso aí, sem sombra de dúvida. Porque Kardec, gente, repito, é a base. Kardec ele foi muito claro quando disse: se a ciência terrena superar o espiritismo, vá com a ciência. Olha só a colocação dele. O espiritismo é uma ciência que procura trabalhar com fatos, né? Kardec foi muito metódico nas suas pesquisas, nas suas observações. E se um dia a ciência odierna, normal, mundana, superasse o espiritismo, que nós fôssemos com a ciência, né? Lembro que Emmanuel fala também para Chico Xavier, se um dia eu me afastar de Jesus ou de Kardec, me abandone também, né? Interessante. Então você vê o poder que essa doutrina tem. E eu, gente, sinceramente penso assim, que um dia a doutrina espírita vai ser superada mesmo, surgir algo superior, normal, é evolução. Acredito que um dia isso vai acontecer. Mas, gente, informo-vos que até o momento ainda isso não aconteceu, porque nós ainda não entendemos completamente bem a doutrina espírita, como é que vamos encarar outra coisa mais evoluída, né? Então vamos devagar, a doutrina espírita não tem nem 200 anos com a gente, né? Há muito que estudar, há muito que aprender com a doutrina espírita, né? E como eu disse, né, os grandes autores sempre se remetem à codificação. Então você vê autores como Leon Denis, Ernesto Bozano, né? Richard Simonetti, que é um autor que eu gosto muito, né? Um autor que está encarnado ainda, tudo mais, Hermínio Miranda,
essa coisa toda, sempre são espíritas sérios que escrevem livros espíritas, mas sempre se remetendo à codificação. E as obras mediúnicas também. Então você vai ler André Luiz, né, que eu comecei, Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel, todos sempre se remetem aos princípios exarados na codificação, nosso insigne codificador Allan Kardec. Então, gente, é importante que nós tenhamos esse pilar, né? Essa base, como se fosse um edifício, a base mais importante, o Espiritismo, é a codificação. Porque, veja bem, a codificação também não é uma coisa fechada. Pode ter gente que lê só a codificação. A codificação não é uma Bíblia, é uma coisa fechada. Muito pelo contrário, eu e muitos dos que eu conheço, quando estudou a codificação, ficou com vontade de ler muito mais outras coisas. E não só espíritas, outras leituras não espíritas, claro, porém instrutivas, construtivas, né? Porque você quer saber mais, o estudo da codificação, né? Porque é uma pleiade de espíritos que tá envolvida ali, né? De espíritos benfeitores, né? Que vem para o nosso aprendizado. Então você quer aprender mais, quer entender mais. Então ainda tem essa mágica, vamos dizer assim, no estudo da codificação, né? Agora sim, eu queria fazer uma menção a um livro que não é oficialmente da codificação, mas é também escrito por Allan Kardec, que é um livro fininho, chamado O que é o Espiritismo, né? Eu pesquisei recentemente, esse livro ele foi escrito logo depois do Livro dos Espíritos, né? Antes do Livro dos Médiuns, tal, né? Mas assim, ele não é oficialmente da codificação, vamos dizer assim, mas eu acho ele indispensável, sabia? Porque ele tem ali um resumo, né, da doutrina espírita, pelo menos a doutrina espírita contida no Livro dos Espíritos, né? Tem ali um resumo e tem 3 diálogos muito bons de visitantes que vão visitar Kardec na Sociedade Espírita Parisiense. Um crítico, que diz que vai escrever um artigo no jornal, numa revista, eu não lembro, sobre o Espiritismo, e vai lá questionar Kardec, e Kardec não dá muita ousadia ele não. Eu falei, olha, Kardec olha para ele e fala, você já está decidido a escrever o que você quer. Nada do que eu diga vai te convencer do contrário, porque para entender Espiritismo não é só uma conversa que eu tenho com você agora, meu caro. Você tem que estudar. E claramente esse crítico não tinha estudado a codificação. Então nada de Kardec. Kardec não estava ali como um doutrinador para convencer uma pessoa que não queria aprender. Ele queria criticar mesmo, né? Então tem esse diálogo com esse crítico. Depois tem um diálogo com um cético, que é um diálogo muito bom. Porque, por exemplo, Kardec foi cético também, né? Quando ele foi chamado para ver as mesas girantes, ele estava muito cético, ele não acreditava, achava que aquilo ali ou era um engodo, ou, se fosse verdade, um fenômeno puramente magnético, né? Que acontecia essa coisa da magnetizadores, né? Já existia naquela época, acho que tinha Fontier, que era um magnetizador, não sei se eu estou pronunciando corretamente o nome, Mesmer, né? Que eram lá contemporâneos de Kardec. Então ele foi cético, mas foi um ceticismo útil, um ceticismo construtivo, para aprender. Este cético, ele foi lá conversar com Kardec também para saber, né? Ele foi lá não acreditando, mas também não desacreditando. E foi um diálogo até muito bom, né? E o terceiro diálogo é com o padre, né? Que já é um diálogo um pouco mais quente, né? Que eu não vou descrever aqui, vou deixar que vocês que ainda não leram essa obra, O que é o Espiritismo, leiam, porque é muito bom. Como eu disse, é uma obra bem compacta, é um livro bem fininho, e é uma leitura assim muito, muito agradável, muito dinâmica, ok? Então, gente, toda essa conversa aqui é para dizer uma coisa. Para mim, Kardec é imprescindível, indispensável. Se você quer realmente entender Espiritismo, ter a devida base, inclusive, é bom que você leia outros livros, principalmente mediúnicos, com conhecimento da codificação. Porque tem livros mediúnicos, gente, que não correspondem muito à realidade. Eu não quero ficar falando desse ou daquele, não quero criticar nenhum especificamente, não. Mas o estudo da codificação nos dá o senso crítico necessário para saber o que é uma boa obra mediúnica ou não. Ou então, assim, até trabalhos mediúnicos que são feitos sempre, se estão sendo feitos da forma correta ou não. É bom assim, para a gente ter um senso crítico, mas um senso crítico construtivo. Não é para criticar no sentido de destrutivo, não. Construtivo sempre, né? Crescimento espiritual. Então é bom essa base para nos dar luzes maiores para entendermos as outras coisas envolvidas com a espiritualidade,
né? Então é importante, acima de tudo isso, né? E assim, então, Kardec, nesse aspecto, para mim, é indispensável, como eu disse, é imprescindível, e como eu disse assim, a doutrina, ela começa com Kardec, mas também não termina com Kardec. Há várias outras fontes que são boas, que são confiáveis, mas que sempre remete à fonte, que é a codificação. Porque ela nos traz, gente, a fé raciocinada, né? E vou terminar esse vídeo com a frase que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que essa frase para mim é o máximo, é a máxima e é o máximo. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fiquem com Deus, gente. Um grande abraço.